Camaradas, em 1975 começou a Guerra Civil no Líbano, o país dos meus pais. Poucos anos depois, o meu pai, um gerente de hotel em Beirute, foi avisado para não regressar ao seu emprego no dia seguinte, porque corria o risco de ser morto unicamente por causa da sua religião. E fez a única coisa possível que um pai de família poderia ter feito: fugiu. E tal como muitos libaneses, foi forçado a abandonar a sua casa, a sua terra, o seu clã e partir, junto com a mulher e os filhos, para uma vida de incerteza. Primeiro para o Dubai e depois Portugal, um país que nos anos 80 estava minado por pobreza e muitas dificuldades, mas que ainda assim nos acolheu com muita curiosidade e generosidade. Enquanto crescia, observei os meus pais a tentar a todo o custo manter viva a sua cultura entre os filhos. Eu e os meus irmãos crescemos numa casa libanesa, sempre com o pensamento de que um dia regressaríamos à nossa terra. Era impossível não me aperceber do sofrimento dos meus pais por terem abandonado o seu país, os irmãos e irmãs. Mas mesmo nos momentos em que a saudade era insuportável, o fato de saberem que os seus filhos estavam seguros e tinham uma boa educação fizera com que tudo valesse a pena. Ser um refugiado não é uma escolha, porque não existe escolha possível quando se está rodeado de morte. Partir é uma decisão impelida por desespero e pelo instinto de sobrevivência, mas também sustentada pela esperança, por mais remota que seja, de uma vida melhor. Os refugiados partem para o absoluto desconhecido em busca de educação para os filhos, de uma casa segura onde não corram o risco de ser mortos num bombardeamento, de um país onde as suas filhas possam sair à rua sem o risco de serem escravizadas e violadas, de um local onde possam rezar em segurança. Mas aqui na Europa, um continente onde se desenrolaram há 70 anos as piores atrocidades em nome de nacionalismos cegos, aprendemos a nossa lição da pior maneira e fomos capazes de chegar a uma solução de compromisso onde não voltaríamos a assistir ao degradar dos direitos humanos, onde um homem e uma mulher não voltariam a ser julgados e mortos pela sua origem, cor da sua pele ou credo religioso e político. Instituímos a Convenção de Genebra e reconhecemos legalmente a obrigação de proteger civis em tempo de guerra. E hoje, mais do que nunca, somos lembrados da necessidade de cumprir os nossos deveres enquanto cidadãos europeus ao sermos testemunhas dos novos e difíceis desafios que a Europa enfrenta. Extremismos religiosos irromperam no Médio Oriente e Norte da África e ameaçam tudo. A Síria, mas também países como a Líbia, a Eritreia, Sudão, Somália, Afeganistão, Iraque, Nigéria, Paquistão, tornaram-se locais de guerra e violência. Muitos dos nacionais desses países lançam-se ao mar Mediterrâneo, que se tornou uma rota de fuga para milhares, e onde só no ano passado morreram mais de 3.700 refugiados ao tentar fazer a travessia. Para os que têm a sorte de chegar vivos à meta, deparam-se com muitas nações europeias que têm virado de costas e alimentado sentimentos de medo, xenofobia e intolerância. O pânico que a crise de refugiados lançou na Europa é tal que levou a que fechassem um vergonhoso acordo com a Turquia de legalidade duvidosa e que dificilmente irá funcionar. E nesta última semana voltámos a ver o rosto feio da intolerância com o assassinato político da deputada trabalhista Jo Cox, uma política conhecida pelo seu trabalho contra as desigualdades sociais e a favor dos refugiados. Foi um crime de ódio cometido por um homem com ligações a grupos supremacistas e neonazis e que vitimou uma pessoa que estava a lutar por um mundo mais justo. A crise dos refugiados, aquela que é já uma das maiores crises humanitárias das últimas décadas, está longe de terminar e nenhum dos problemas estão a ser resolvidos de forma eficaz, apenas eternamente adiados. Cabe-nos a nós lutar, como europeus privilegiados que somos, por soluções para os desafios. Amanhã, 20 de junho,
quando celebrarmos o Dia Mundial dos Refugiados e recordarmos os que pereceram pelo caminho, lembremos também aqueles que chegaram milagrosamente vivos às nossas costas, homens, mulheres e crianças, e que desejam, acima de tudo, a oportunidade de construir uma nova vida em segurança. A oportunidade que os meus pais tiveram e que lhes permitiu retribuir a Portugal e aos portugueses. Lembremos, acima de tudo, a necessidade de cumprir as nossas responsabilidades enquanto cidadãos ativos na política, sabendo que daqui a muitos anos seremos julgados pelo papel que desempenhamos nesta crise. E quero acreditar que será então possível responder de consciência tranquila que estivemos do lado certo da história. Obrigada.